Muito boa noite. Na sua companhia, mais um número do programa Em Debate, hoje com o tema assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Um tema, posso dizer, pouco conhecido ou pouco abordado no seio da sociedade cabo-verdiana e muitas vezes tabu. É difícil, já sabemos, provar o assédio moral ou sexual. As vítimas muitas vezes ficam em silêncio e o assediador continua com a prática. Vamos aqui demonstrar as fronteiras da conquista e do assédio e também apresentar o enquadramento legal do crime, os mecanismos legais para as vítimas deste crime, quais os canais de denúncias, como é que é a situação, a realidade, portanto, deste assunto em Cabo Verde, como é que é encarado. E vamos também saber o papel de algumas instituições como o ICIEG, que lida com a problemática da VBG. E para falar deste assunto temos aqui, como é habitual, três convidados. O Dr. Salvador Varela, que é jurista, advogado. Muito boa noite. Boa noite. E deste lado tem a doutora Cátia Marques, que é também psicóloga, mas também está aqui como coordenadora, né, do departamento da VBG do ICIEG. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E a doutora Dirce Varela, que é psicóloga, também boa noite. Mais uma vez a todos, obrigada pela vossa presença. Antes de começarmos com o tema, gostaria que falássemos um pouco de portanto, assédio moral e assédio sexual. Eu posso até começar com o Dr. Varela. Como é que podemos definir, em termos de conceito, o que é o assédio? Assédio moral e assédio sexual. Portanto, são duas coisas diferentes. Quando é que é assédio, quando é que não é? Qualquer provocação pontual pode ser considerado, por exemplo, assédio? Olha, eu a preparar isto estive a ler os artigos, tanto do Código Laboral como do Código Penal, para ver se daí retirava um conceito de assédio moral ou assédio sexual. Há um elemento comum e depois há, portanto, as duas vertentes, portanto, que estamos a falar hoje de assédio. Portanto, o assédio vem de duas palavras latinas, portanto, está sempre ligado à questão de assento, cerco, cilada. Ou seja, o assédio sempre está ligado a quem importuna outra pessoa. Portanto, e distingue-se o assédio moral e o assédio sexual. O próprio Código Laboral e o Código Penal acabam por nos dar indiretamente, portanto, o conceito de assédio moral e de assédio sexual. Portanto, e o assédio moral acaba por ser esta importunação de uma pessoa a outra com conteúdo ofensivo à sua dignidade física ou psíquica no ambiente de trabalho. Podemos falar do assédio moral no ambiente de trabalho. E o assédio sexual acaba por ser, pelo contrário, os comportamentos indesejados de uma pessoa face a outra, tanto de natureza física ou verbal, mas com cariz sexual. Portanto, como favor. Portanto, esta importunação ou esta pressão ou humilhação no sentido de obtenção para si ou para terceiros de algum favor sexual. Portanto, é isto que distingue, portanto, o assédio moral e o assédio sexual. Antes de falarmos do enquadramento legal, doutora Dirce e doutora Cátia, querem acrescentar algo mais sobre essa parte do conceito? Eu gostaria, sim, de acrescentar. É um aspecto importante que está bem vinculado, por exemplo, no Código Laboral, não é, quando fala do assédio, que mostra claramente a existência dessa relação de poder, não é, entre quem assedia e quem é assediado. É sempre bom estamos a referir isso, que é esta relação de poder que vai determinar quem vai ser a vítima e quem é que vai ser o agressor.
Até 2011, por exemplo, o assédio sexual é um tema que estava vinculado à lei VBG, que retrata claramente essa questão da relação de poder, da questão do género, como é que funciona essa prática, não é? De quem é o assediador e quem é o assediado. É sempre bom estarmos a remarcar isso, porque tem que existir essa relação de poder para que seja considerado um caso de assédio, tanto a nível sexual, que é a área que eu mais lido, mas também a nível moral. Tem que existir esse desequilíbrio, não é, entre quem é a vítima e quem é o agressor. E há estudos que comprovam que as vítimas, a maioria são mulheres? Nós não temos, em Cabo Verde não existe nenhum estudo em concreto, mas existe a nível mundial, é aquilo que é a tendência. A maioria das vítimas são as mulheres, por várias razões. Estamos a falar de um sistema patriarcal, não é? Em que a mulher ela é vista como objeto sexual, em que a mulher ela é tida como a parte inferior, se eu posso assim dizer. Então, e nós podemos ver a questão do trabalho, dos cargos de chefia, né? A maioria quem ocupa os cargos de chefia, né? Tanto a nível privado como função pública, então é normal que sejam as mulheres as maiores vítimas, mas isso não quer dizer que não existem homens que são vítimas também. Mas não temos nenhum estudo, nem quantitativo, nem qualitativo, para podermos fazer uma afirmação com base científico, se eu posso assim dizer. Sim. Doutora Dirce, o que é que quer acrescentar ainda dentro desta linha do conceito? Não, eu acho que em termos conceituais, hoje nós já temos uma abordagem muito mais vasta desta questão dentro das organizações. Sim. Hoje o comportamento laboral, quando falamos de assédio, como disse a Cátia bem, há um poder, e esse poder até o mais forte aqui em Cabo Verde é o poder simbólico, não é? Estamos a falar dentro das organizações. Sim, porque nós temos assédio em outros espaços. Com certeza. Podemos mais à frente falar, mas agora, estamos focados no espaço laboral. Nas relações de trabalho. Exatamente. Né? Porque as relações de trabalho, em psicologia, nós analisamos essas relações com condições muito específicas. Além da relação de poder, há várias outras relações que estão a acontecer na relação entre os dois. Mas as relações de trabalho, elas também imitam as relações sociais. Não é? As relações de trabalho, elas são relações que tragam dentro dela aquilo que o social, quer dizer, ela respira aquilo que o social traz. Né? E quando falamos do assédio, não é? Do assédio moral, que em Cabo Verde é o que mais temos, acho que vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre o conceito de assédio moral aqui em Cabo Verde. Para mim é o mais grave. É o mais grave, é isso que eu ia perguntar. É o mais grave. O assédio moral aqui e a forma como o poder é exercido sobre o outro, porque o sujeito tem um poder, qualquer que ela seja, é terrível. E o assédio moral às vezes é legitimado por este poder. É legitimado por este poder. E continuamos a legitimar esse poder, por exemplo, o poder político, dentro das organizações. Né? E por mais incrível que pareça, hoje a OIT, e encontramos isso dos dados, que estamos a encontrar, por acaso, Cátia, um grande número de vítimas em alguns países, mais homens do que mulheres, não é? Mas continua sendo a mulher a maior vítima nas relações de trabalho de assédio moral. Para as pessoas perceberem melhor o que é que a doutora Dirce falaria aqui de assédio moral dentro do nosso contexto, tendo todo o nosso... Olha, nós temos um conceito em Cabo Verde que é dramático. Temos um conceito que é prateleira. Colocar o sujeito na prateleira. O conceito da prateleira... Isto dentro do trabalho. Dentro do trabalho. Quem se coloca numa prateleira é um objeto. Sem valor. A objetização do sujeito aqui, quando um sujeito altamente capacitado fica durante 2, 3 anos
num conceito de prateleira como um objeto sem valor é a maior violação de um direito humano. Que grande parte das pessoas desconhecem ou não têm noção de que é uma violação. Tem, claro que tem. Tem porque sente as consequências dessa violação. Ou que está dentro desse conceito de assédio. Com certeza, o assédio faz um sujeito a vitimização, o conceito da vitimização. É isso. Primeiro o sujeito demora muito tempo, depois porque o armário, aqui o conceito de colocar alguém na prateleira, é legitimado por poderes. É legitimado. Isso é uma outra forma de assédio moral, é a própria perseguição de lideranças tóxicas que nós temos em Cabo Verde. Se você não concorda comigo, você é contra mim. E nós encontramos um local de trabalho onde o diferente não é aceito, não é? E as pessoas acabam por ser literalmente afastadas. As suas competências não são valorizadas, as suas competências não são tidas em conta nas tomadas de decisão. É a pior forma de assédio que um sujeito possa ter no local de trabalho. E sem falar das consequências psicológicas do processo do trabalho para a família e para o sujeito. Nós vamos... eu posso ouvir, portanto, os outros convidados sobre os outros tipos de assédios que nós temos. A doutora Dirce trouxe aqui um exemplo muito concreto, que é dos mais graves. Doutor Salvador. Os casos de assédio moral, portanto, são vários e não se pode, e não consegue-se estabelecer o tipo, não é? Porque cada vez mais há mais novas formas de assédio. Portanto, o caso que a doutora Dirce disse e elencou é um caso, portanto, exemplo de escola. Portanto, o colocar a pessoa na prateleira, nós em direito de trabalho dizemos, portanto, o próprio Código Laboral fala de o trabalhador tem direito à ocupação efetiva. Portanto, um trabalhador no trabalho, um trabalhador submetido e vinculado a um contrato de trabalho, portanto, celebrou um contrato de trabalho para desempenhar uma determinada atividade. À partida, tem direito a estar ocupado com a atividade que contratou-se. Portanto, assinou juntamente com o empregador. A violação deste direito ou deste dever de ocupação efetiva constitui, portanto, uma ilegalidade. Portanto, a diferença nós podemos ver é quando é que a lei pune este ato. Portanto, é quando este ato é não só reiterado, mas no sentido de diminuir a autoestima da pessoa. Portanto, este ato é punível. Quando o ato é contínuo, é repetitivo. No sentido de humilhar. Portanto, o conceito que o Código Laboral utiliza de assédio diz, mediante a prática de atos humilhantes ou vexatórios, ameaças verbais, no sentido de enfraquecer o brio profissional ou isolar a pessoa do quadro da empresa, no sentido de pressionar, portanto, o despedimento, ou pressionar a ir de férias naquele período, ou não ir de férias naquele período, pressionar a não engravidar naquele período, no caso das mulheres. Portanto, isto são formas de assédio moral, porque não são atos, não são, neste caso, ato pontual, portanto, são atos reiterados. São continuados, sim. São continuados e reiterados. Portanto, são exemplos de escola, portanto, de casos de assédio moral no trabalho. Em termos de enquadramento legal, em termos de como é que é a aplicação da pena? É muito simples. Se começarmos pela lei mais importante que nós temos, é a Constituição, não é? A Constituição regula o direito fundamental à vida, à integridade física, a proteção da integridade física e dignidade psíquica. Humana, e dignidade. Portanto, o assédio moral está ligado à violação do direito fundamental da dignidade da pessoa humana. Por isso que é punido. A própria Constituição diz é ilegal, é inconstitucional.
Depois nós temos, em termos resumidos, não só, portanto, várias leis ordinárias, portanto, violência baseada no género, mas essencialmente temos hoje o Código Laboral com o artigo, portanto, 410 e 411, portanto, regula o assédio sexual e o assédio moral. O Código Laboral não estabelece crimes, portanto, é papel da legislação penal, mas estabelece coima. Sim, para quem praticar o assédio moral ou assédio sexual no trabalho, portanto, aplica-se uma coima que está balizada, portanto, de acordo com o salário mínimo e o salário mínimo da função pública. Já o Código Penal, como conhecemos, o Código Penal estabelece os comportamentos que são considerados crimes. E o assédio sexual é um desses comportamentos. Está no capítulo dos crimes sexuais. Sim. E estabelece-se duas penalidades. Quem com autoridade, mas não só, é autoridade e influência. É que o assédio pode ser no sentido simbólico, descendente e ascendente. Sim, porque quando pode ser do chefe, pode ser do trabalhador. A tendência é ver mais do chefe para o trabalhador. Pode ser entre colegas. Do homem para a mulher, mas pode acontecer o contrário. Pode acontecer no sentido inverso. Do empregador para o do empregado para o empregador. Para o empregador. Ou entre empregados, entre colegas de trabalho. Da mesma categoria, não é? Por isso não é só autoridade e influência, o Código Penal diz. Sobre outra, fizer depender a obtenção de favores sexuais para si ou para terceiros, nomeadamente a contratação, permanência na empresa, renovações de contrato, promoções, benefícios sociais na empresa, é punido com pena de prisão até 1 ano ou multa de 200 a 300 dias. Se a vítima for menor de 12, não é? Pessoa com mais de 12, desculpem, e menor de 18, já a pena será de 2 a 6 anos. Isto é consoante a idade. Consoante a idade. Portanto, o próprio Código Penal diferencia quando é praticado com menores e com maiores. Também no trabalho, porque os menores podem, excepcionalmente, também celebrar contratos de trabalho. Portanto, a própria pena é diferente. Não é? Doutora Cátia, há leis. Como é que o ICEG tem lidado com esta problemática em termos de denúncias? Conhecem casos em que foram aplicadas penas? Não conheço. É assim, eu posso falar dos anos que eu já estou a trabalhar no ICEG. Não me lembro de ter primeiro, não me lembro de ter recebido uma única denúncia sobre o caso de assédio sexual. De assédio moral, tivemos uma denúncia que foi encaminhada para o Ministério Público, mas o caso acabou por ser arquivado por falta de provas. É um outro problema. É um outro problema, porque são dois crimes difíceis de ser provados, não é? Então, essa limitação. Isso é que também aumenta, encoraja ou desencoraja a vítima a romper o silêncio, não é? Não só, mas nós temos que analisar bem os contornos desses crimes, principalmente dos crimes sexuais, não é? Porque isso tem muito a ver com aquilo que a sociedade normaliza ou não normaliza, não é? Porque nós temos leis, sim, mas se nós formos fazer um inquérito para ver quantas pessoas sabem, né, o que é o assédio moral ou o assédio sexual, se é um crime ou não. Alguma vez o ICEG já fez esse inquérito? Nós, o ICEG ainda não fizemos, mas nós estamos previsto, até com financiamento para esse ano, fazer um estudo sobre a percepção do assédio, mas no contexto escolar. Foi feito no ano de 2018 um diagnóstico da violência nas escolas, em que tivemos algumas informações em relação àquilo que as pessoas percepcionam do que é o assédio. Então, nós tivemos dados que eu particularmente considero que é um pouco preocupante na questão da não consideração do assédio como uma violência. Nós temos uma porcentagem de 26% de alunos que não consideram o assédio uma violência, de quase 10% dos professores que também não consideram. E nós sabemos que os espaços escolares, as universidades, são espaços onde também acontece. Nesses mesmos estudos, nós tivemos quase 45% de alunos que declararam que já foram vítimas de assédio e quase 26% dos professores que também declararam que foram vítima de assédio. Então,
Apesar de existirem leis, eu acho que existem leis, está aí claro a questão da penalização e tudo mais, mas eu acho que ainda falta trabalhar na questão da sensibilização, porque existem leis, mas será que as pessoas sabem o que é que está escrito na lei? Será que as pessoas sabem o conceito? O que é isso do assédio moral, do assédio sexual? Até onde eu posso considerar uma brincadeira, mau gosto, que é aquilo que as pessoas acham normal, uma pessoa ser entre aspas, assediada, até onde podemos considerar isso, não é? Nós sabemos que temos uma cultura muito de toque, as pessoas se tocam e essa fronteira entre aquilo que é permitido, que é normal, e aquilo que não é, que não pode ser permitido, que não pode ser normal. Disse aqui, falou de um assunto que é importante, que nós quase que passamos por cima, que é a questão do assédio moral. Não é? E as consequências que esse assédio tem para o funcionário, também para a empresa, porque se nós temos um funcionário desmotivado, que não faz nada, está aí sentado o dia todo, gasta luz, gasta internet, gasta água, não produz, isso também traz consequência para a própria empresa, que às vezes nós não vemos, porque estamos mais preocupados no impacto que a minha ação tem no outro, porque eu tenho um objetivo final, que é, por exemplo, levar a pessoa a despedir-se, por exemplo, né? Então é preciso vermos, porque eu acho que a nível daquilo que se ouve, das conversas, das pessoas que estamos a falar, é um tipo de assédio que vem estando aumentando em Cabo Verde, mas se formos ver os dados ainda talvez porque não existem condenações que encorajam as pessoas a romper o silêncio, também porque existe um aspecto que é importante falarmos, que a Dice falou que o social vem para o trabalho, e o social nós temos essa tendência de culpabilizar a vítima. Se a vítima for vítima de assédio sexual é porque provocou ou porque deu algum sinal, não é? Se a vítima for vítima de violência sexual é porque estava a usar uma roupa muito curta ou porque estava num lugar muito escuro. Temos a tendência de culpabilizar. Então, quando a pessoa vai, já tem a coragem de ir fazer a denúncia e já encontra essa situação, não, o que é que fizeste? Então, diz-me lá, estava a usar o quê? O tamanho da saia, como é que é? Então, tudo isso tem que ser visto, porque isso pode dificultar a questão do acesso, não é? A pessoa fazer a denúncia, dar continuidade e ir à frente. Então, é um aspecto que temos que fazer essa desconstrução daquilo que é e o que é que provoca. Eu acho que falar de assédio sexual e moral, nós não devemos começar pelo assédio. O assédio começa no ambiente organizacional. O assédio, para chegar ao comportamento organizacional, é muito redutor começar e terminar no assédio. Quando nós formos analisar as lideranças que nós temos, a maior parte são lideranças de cargo e não lideranças conquistadas. Processos de trabalho, como está a organizar o nosso processo de trabalho, o clima organizacional no qual as pessoas trabalham. Há um conjunto de condições que são propícias para o assédio moral. São propícias para o assédio sexual. Como, por exemplo, as organizações, será que eles têm, eu acho que isso o Salvador pode, nós temos em outros países, que é nos Estados Unidos que eu conheço melhor, protocolos claros. Códigos não são nem bem estabelecidos. Há códigos de conduta, mas são protocolos que o sujeito assina, além do contrato de trabalho. Além do contrato de trabalho. E há ferramentas internas de denúncia que são levados a sério. Aqui em Cabo Verde, a nossa tolerância para esses casos praticamente não são levados em conta. Não são levados em conta. Quer dizer, há um conjunto de questões organizacionais, comportamentais dentro das nossas organizações. O relacionamento que as lideranças têm com o seu subordinado. Há em Cabo Verde, se nós não tomarmos cuidado, um clima propício que não vai haver legislação que chegue para controlar os comportamentos. E a legislação
o comportamento dos sujeitos é muito maior. O legislador nunca vai conseguir, por mais bom que ele seja, resumir em códigos penais tudo aquilo que é a realidade do sujeito. Temos um trabalho... Que tipo de trabalho cá? Olha, eu acho que um estudo... Olha, o cabo-verdiano sabe o que é um assédio moral. Ele sente, o assédio moral não é para ser sabido, o assédio moral se sente. O conceito, ele saber o que é, em termos de cognitivo, do que é, não, ele sente, ele sabe o que é. Ele chega em casa destruído, ele chega em casa sem vontade de voltar. Ele chega ao final de 30 anos de serviço. Diz, eu nunca mais quero voltar a esse lugar. Não quero nem passar na beira da porta, no lugar onde eu passei 25, 30 anos de trabalho. O cabo-verdiano sabe. Nós hoje temos pessoas que procuram ajuda nos psicólogos por causa de... Muitos. Eu nunca tive tantos pessoas amigas, pacientes, com doenças do trabalho. Doenças derivadas de um processo tóxico de relações interpessoais no trabalho, com relações com lideranças tóxicas, com subordinados também tóxicos. Então, nós temos é começar a moralizar o nosso processo de trabalho. Nós precisamos, não é de mais legislação, a legislação está lá. Agora, essa legislação pressupõe moral, pressupõe que nós temos que ter aquilo que hoje se fala muito, relações de trabalho mais democráticas. Hoje eu ia perguntar se essas relações sociais do trabalho acha que tem alguma relação com o estado da nossa democracia? Com certeza, com certeza. A democracia tem um princípio que eu gosto muito. Cada homem um voto. O teu voto tem o mesmo peso que o meu. Então, o fato de que tu tens um cargo de liderança, tu não és mais homem do que eu. E essa relação de respeito mútuo pelo outro, numa relação de subordinação, é fundamental para não se criar espaços para o assédio moral. O assédio moral só existe quando um sujeito acha que a cadeira onde ele está sentado lhe dá o direito de humilhar o outro. E o perigo disto é quando essa cadeira é legitimada por um poder. E as pessoas ficam encurraladas. Eu gostei muito do conceito. Porque assim... É uma cilada. É uma cilada. Porque, como disse o Salvador, quando eu assino um contrato de trabalho, assino também um contrato de respeito mútuo. A nossa democracia, o estado de nossa democracia, a democracia tem que ser vivida nas relações de trabalho. Nenhum homem é maior ou melhor do que um outro homem. Isso tem que ser refletido nas relações de trabalho. Não é? E se o sujeito acredita que o poder é dele, ele pode exercê-lo da forma como ele quiser sobre um outro sujeito, e a precariedade também das relações de trabalho, das condições de trabalho, há o medo, e o medo leva com que as pessoas não façam as denúncias, porque sabem que logo depois da denúncia pode chegar rapidamente a rescisão do contrato de trabalho. Salvador, como advogado, tem recebido queixas ou já recebeu queixas de homens, de mulheres no que toca ao assédio? Já recebi muitas queixas, queixas de pessoas que vão lá, às vezes dizer o que podem, pedem conselhos, como é que devem reagir, não é? Sim. E quando nós aconselhamos, e a maior parte já não aparece lá. Uhum. Dos poucos, portanto, eu lembro... Por quê? Como é que... A primeira razão tem a ver com as provas. Portanto, a maior parte, portanto, o assédio moral e o assédio sexual é muito equiparado ao crime, portanto, VBG, que já conhecemos. O principal problema do crime VBG é o problema das provas. Por quê? Porque são atos que acontecem entre
num ambiente muito restrito, embora organizacional, mas muito íntimo. Sim. Portanto, um chefe ou um trabalhador que assedia outro, quando o fazem no gabinete, se calhar, raramente é numa festa comum em que tem lá muitas testemunhas ou no corredor da empresa. Portanto, a maior parte desses atos acontecem num momento, não é, em que estão os dois, portanto, as duas partes. Então tem o problema das provas. Mas o segundo problema tem a ver com o receio. Portanto, a ideia da origem latina da expressão assédio, portanto, o cerco, as pessoas acabam por ficar com medo de perder, portanto, perder o emprego, o emprego, portanto, o seu ganha-pão. E muitas pessoas já não vão à frente, portanto, quando tiver que ser com processo judicial. Já tive um caso que a pessoa teve coragem, portanto, e fomos para o tribunal e conseguimos provar, portanto, assédio moral, porque até foi público dentro do ambiente de trabalho. Portanto, os outros colegas, portanto, presenciaram e havia provas de perseguição, de atos vexatórios, mensagens, gritos, faltas de respeito. Não é pontual. De uma Quando forma é reiterada, portanto, é assédio moral no trabalho. Portanto, e nesse caso, portanto, conseguiu-se. Mas a questão da sensibilização não tem a ver só com conhecer a lei, porque de facto eu entendo que a lei Cabo Verde que nós mais temos, portanto, são leis. Todas as semanas já há sempre uma lei que sai, não é? E nem quem trabalha todos os dias com leis consegue acompanhar a nossa produção legislativa, portanto é muito rica. A questão tem a ver mais com a questão da sensibilização e da consciência, mas não só de quem sofre ou de quem provoca, mas de quem depois no dia a dia acaba por avaliar essas situações. Estou a falar das instituições, portanto, como o ICEG, os técnicos que atendem, portanto, estou a falar no geral dos psicólogos, mas estou a falar dos tribunais, que é o último, portanto, que é o último lugar de defesa dos direitos fundamentais. Portanto, a sensibilização, formação para juízes, para advogados sobre o assédio moral, como lidar com o assédio moral e como punir também o assédio moral no trabalho e o assédio sexual. Enquanto não houver isso, a própria lei, e, portanto, o existir de facto somente da lei, depois na prática acaba por ser dificultada a sua aplicação, porque, portanto, não há esse processo de aprendizagem para lidar com a situação. E no rol das queixas ou das pessoas que procuram o seu gabinete ou os advogados, homens já apareceram também nestes casos? Ou... O processo que eu tive era um homem. Um homem que foi fazer a queixa? Sim. Está a ver? Era um homem, não era uma senhora. Portanto, era um homem que se estava a sentir perseguido. Portanto, estava a ser perseguido por um outro. Portanto, no ambiente de trabalho. Portanto, e pelos factos, constituía claramente violação do artigo 410 do 411 do Código Laboral. Portanto, o Código Laboral é claro, o Código Penal é claro, com as consequências do assédio, não é? O problema está nas provas, porque nós temos um meio pequeno, portanto, temos que saber como também lidar com essas situações, porque, repare, e toda a gente acaba por saber. E o trabalhador torna-se, se for o trabalhador a vítima, torna-se vítima duas vezes. Não é? Mas que razões? Aqui é uma questão que ele colocou. Normalmente todos acabam por saber. Mas aí saber e dar a cara e enfrentar junto com a vítima as consequências que pode advir de uma queixa já e provar também já é diferente, não é? Porque aqui se falou de algo importante que tem a ver com a questão dos contratos precários. É aquilo que mais se tem, não é? Então não se pode pedir a uma pessoa que coloque em risco, por exemplo, o seu ganha-pão fazendo uma denúncia que ele nem sabe se no fim vai ser provado ou não, se ele é vítima de assédio, não é? Então é uma questão que tem que ser bem analisada. Não basta nós termos leis, temos que trabalhar comportamentos.
Porque esse é um problema comportamental, sobretudo, também, não é? Porque se eu me sinto no direito de humilhar e de aceitar outra pessoa, isso é um problema social, comportamental, que tem que ser trabalhado para que realmente a lei possa ser aplicada. Ou então para que nós não tenhamos necessidade de aplicar, não é, a lei. Isso já é uma ambição, né? Mas não sei. Mas é preciso trabalhar o comportamento humano, porque nós estamos numa situação que se avançar mais para frente pode ser... Sim. Saiu um artigo muito interessante sobre a relação entre os custos econômicos do assédio moral e sexual do trabalho. Ou seja, demonstrou-se claramente que economicamente os países perdem, não é? A função pública perde quando se cria nas organizações, quando as organizações não cuidam da saúde mental dos seus funcionários. Sim. Há uma perda de produtividade, há uma perda de motivação, há uma perda de entusiasmo e, consequentemente, há uma perda terrível de produtividade. Ou seja, o que nós estamos aqui a falar são comportamentos organizacionais que acabam por criar um clima organizacional doentio. E as doenças do trabalho são extremamente custosos para as organizações. O gestor, já agora diria, os gestores e os departamentos dos recursos humanos, portanto, tem um papel fundamental. Né? Fundamental. São, normalmente, quer dizer, recursos humanos já se diz, é para cuidar do humano. É para cuidar do humano. O humano tem que ser cuidado. E as lideranças, é importante aqui sublinhar, o principal papel da liderança é cuidar do seu humano. O principal papel da liderança é cuidar das relações de trabalho com o outro. Não é para mandar no outro. Então, mais do que pensarmos, e eu concordo com o Salvador e a Kátia, a necessidade que nós temos de fazer com que as pessoas façam mais denúncia, e temos que rever os canais de denúncia. Sim. Exato, eu ia temos que rever os canais de denúncia. Agora, nós temos que denunciar mais. O brasileiro diz que quando o cão morde o homem não é notícia. Mas quando o homem morde o cão é que é notícia. Temos que começar a morder o cão. E começar a fazer notícia. Temos que começar a trazer isto para um debate sério do trabalho e do ambiente laboral cabo-verdiano. Em todas as esferas. E sem falar do assédio moral e sexual que passam as empregadas domésticas em Cabo Verde. Que é também uma outra situação muito grave. Na sua maioria, grande maioria, são mulheres. Grande maioria, sim. Maioria. São mulheres. Extremamente vulneráveis. Já estamos a falar do assédio que muitas vezes acontece dentro de casa. Exatamente. Aí vem o tal cerco que nós temos que quebrar. Sim. Esse cerco, da mesma forma que quebramos o cerco da violência baseada no género. Sim. O direito, a lei, uma coisa que o Estado faz, lá onde ele vê que a integridade da pessoa está sendo ameaçada, ela entra. Ela entra no espaço privado da casa. Ela entra naquilo que tu tens de mais íntimo. Vamos entrar também aqui. Não com coimas de 20 contos, com coimas de um salário mínimo e mandarmos de volta o sujeito. E temos uma outra questão. Temos que começar a formar as nossas lideranças. As lideranças do topo que têm a responsabilidade, elas devem ser orientadas, educadas para esses códigos de conduta. Acredito que às vezes acham que é normal, como disse a Kátia. Há uma normatização, por exemplo, de um chefe a fazer um comentário sobre a roupa que a Kátia está vestida, sobre a roupa que o Salvador vestiu. E acha que aquilo é mania da tua parte porque é apenas um elogio. Estás bonita hoje, olha como essa calça te fica bem. Quer dizer, então nós temos que desnaturalizar isto que não é normal dentro do contexto laboral.
Porque, Salvador, eu tenho uma dúvida. O que é continuado? Em termos... Vamos contar. Não é uma vez. Mas... Sim, porque percebi que olha, é considerado assédio quando aquilo é repetitivo, quando acontece várias vezes. Mas em outros países já não é. Mesmo sendo em outros países, uma vez já é considerado. Já não é. Eu entendo... Nenhuma vez ninguém tem o direito. Nenhuma vez. Eu entendo que não é fácil. Eu acho que a questão das provas aqui é extremamente delicado, extremamente difícil de ser provado. Extremamente difícil de ser provado. E nós já sabemos isso em Cabo Verde. Sim. E muitas vezes engolimos, ficamos doentes. Temos muitas pessoas no trabalho hoje doentes, a trabalhar doentes, exatamente porque sabem que não vão se sujeitar a todo este processo judicial. Para quem é casada, para quem tem filho, para quem tem familiares. Sim. Para estarem nos jornais, para estarem na televisão, uma exposição tremenda, num círculo pequeno, para triplicar a vitimização. Num sítio pequeno, ainda por cima as pessoas vão... A questão não tem a ver com a quantidade. Sim. Tem a ver com o efeito. Portanto, o assédio só existe... Com o dano que isso... Com o efeito que causa. Não é, nem é com a intenção da pessoa, porque a pessoa, às vezes, pode praticar um determinado ato não considerando como assédio. O concluir que se trata de um assédio ou não tem a ver com o efeito ou com os danos que causa na outra pessoa. Portanto, por isso, se formos ler, portanto, o artigo do Código Laboral quanto ao assédio sexual do Código Penal e o assédio moral no trabalho, diz, as insinuações com finalidade persecutória, de perseguir, não é? De forma a criar instabilidade na pessoa, enfraquecer o seu brio, de forma a pressioná-la a praticar um determinado ato. Portanto, o exemplo que eu dei, não ir de férias naquela época, autodespedir, obrigar a pessoa a autodespedir, etc. Portanto, às vezes, basta um ato. O efeito do ato, portanto, é que conta. Segundo, o que disse a doutora Dilce relativamente aos efeitos, os efeitos não é só no ambiente de trabalho e lá em casa e no psíquico da pessoa. Que, repara, o próprio Estado tem custos. Sim. O Estado terá custos depois em pagar subsídios de doença, porque eu tenho visto muitas justificações de faltas por doenças psicológicas e psíquicas, não é? Nós estamos habituados a ver o papel do médico a dizer se a pessoa precisa de descanso porque tem fraturou. Agora, o que mais vejo é esgotamento, está com problemas psicológicos, etc. Depressão, etc. Quem vai pagar é o Estado. Exato. O Estado é que vai ter que pagar o tratamento, o NPS é que vai pagar os subsídios de doença, não é? Se a pessoa for considerada incapaz para o trabalho, vai ter que receber uma pensão de invalidez, se for o caso, não é? É a família também que vai pagar, em termos de custos, estamos a falar de custos financeiros, mas não só. Portanto, o efeito danoso é para todos, portanto, não é só para a vítima. A vítima, se calhar, nem fica compensada. Não se compensa, um crime desses não se compensa, não é? Por isso é que o assédio não tem a ver, de facto, com a quantidade, mas sim com o efeito que faz. A doutora Cátia falou aqui há bocado, por exemplo, de vestuários, da roupa. Concordam que, por exemplo, há roupas que, de certa forma, causam, por exemplo, desconforto ou são inapropriadas nos lugares de trabalho, mas nunca devem ser motivos de assédio moral ou sexual?
Essa é uma questão delicada, não é? É claro que tem roupas que são adequadas ou não para o contexto. Porque nós sabemos que há organizações que têm um dress code, o código de vestimenta, há regras. Correto. Até há outras organizações que têm regras mais rígidas, impõem uniformes e tudo. O que é que vocês pensam de... Eu acho que sim. Temos roupas que são adequadas para todos os contextos, né? O contexto laboral tem que ter uma roupa adequada para o contexto, né? Mas eu não acredito que isso seja a justificação ou para uma pessoa sofrer ou não assédio, não é? Eu acho que isso muitas vezes é utilizado como desculpas, não é? Por aquilo que eu já falei, né, da questão da normalização daquilo que é o assédio, e se considerar normal uma pessoa fazer um elogio a outra porque está com uma roupa mais curta ou mais apertada ou colada ao corpo, mas eu acho que isso, se formos tentar fazer essa ligação, por exemplo, entre a roupa que a pessoa está a usar e o ato do assédio, estaremos a culpabilizar a vítima e nós não temos que colocar o foco na vítima, né? Temos que colocar o foco no problema, no assédio, quem assedia, não é? Temos que ver isso, é não colocar a culpa na vítima. Nós também temos que ver aqui se a roupa não é consentimento para alguma coisa, para o assédio. Porque nós sabemos que aqui os homens, por exemplo, em Cabo Verde, não sei, nas outras paragens, acham mesmo que as mulheres que usam roupas curtas ou provocantes, eu já ouvi que não podem. Não podem reclamar de assédio. Não podem reclamar porque estão a expor, então aquilo que está exposto, eu tenho o direito de observar e tocar. Voltamos outra vez à questão do género, de como é que é tido ou visto a mulher no contexto social, voltamos a essa questão, não é? E nós tem essa questão de, ok, se uma pessoa é assediada, tem que considerar aquilo como um elogio, não é? Porque eu estou sendo assediada, quer dizer que é... Mas eu acho que não se deve fazer esta comparação de causa e efeito, porque podemos cair naquilo que não queremos, que é culpabilizar a vítima por um ato de assédio, tanto moral como assédio sexual. Isso é um problema que pode ser evitado, mesmo uma pessoa pode ser assediada mesmo estar vestida como uma freira. A questão aqui não é o vestuário, é o comportamento, aquilo que a pessoa considera ser normal. Isso não se pode fazer essa... Sim, Dr. Salvador. Eu como único... como homem que está aqui. Defenda a tua honra. Portanto, não vou comentar a questão das roupas, mas eu costumo dizer que depende do lugar e depende do trabalho. Porque há lugar em que se calhar a roupa tem que ser provocante. Se pensarmos numa atriz que está a filmar uma novela no Quebra-Canela ou um clipe, etc., ou está a fazer a publicidade de uma marca de roupa, se calhar a roupa terá que ser provocante. Para nós não é o nosso ambiente de trabalho, mas para a pessoa é o ambiente de trabalho dela. Portanto, mas isto, de facto... Isso mesmo que não deve ser associado a roupa. Não legitima o assédio moral no trabalho. O assédio moral no trabalho, nós devemos distinguir. Portanto, o assédio moral no trabalho tem que estar ligado a fazer depender favores, portanto, caso de assédio sexual, favores sexuais a determinadas regalias à pessoa, ao trabalhador. O Código Penal dá tratamento diferente a outras situações, por exemplo, a importunação sexual. Sim. Portanto, a pessoa na rua, portanto, que em português, portanto, eu me lembro uma vez, há tempos vi uma sentença em Portugal por causa de assobios e um senhor que mandou uns piropos, como dizem os portugueses, não é? Há uma senhora que ia passar na rua e foi julgado por isso e entendeu-se naquela situação que de facto era abusivo. Portanto, estava perante uma situação de importunação sexual. Sim. Portanto, o crime de assédio sexual é diferente de outros crimes sexuais que também estão previstos no Código Penal. Sim. Portanto, de facto, é preciso distinguir isso.
Agora, nós não podemos perder o foco de que o corpo é um grande despertador do libido sexual. Pois. Não podemos negar isso, é isso? Não, sim, nós não podemos perder de que o corpo desperta libido. É só para termos, é por isso que em alguns bares há alguns espaços em que o corpo é usado para vender, para promover a venda. À noite, por exemplo, não é em vão, à noite é um tempo interessante, porque à noite promove a libido. Não é? A noite é um espaço em que normalmente as pessoas têm a tendência de vestir curto. O corpo, não é? E acompanhado de bebidas alcoólicas, não é em vão que as propagandas de cerveja são sempre acompanhadas de uma mulher meio nua. Porque, na verdade, o que vai despertar não é bem a cerveja, é a libido. Então o corpo tem um papel, sim, extremamente importante em despertar no outro a libido. Agora, como disse a Kátia, pelo amor de Deus, controla o teu libido. Sim. Sim. Não. Aqui a questão é o sujeito ser capaz de controlar o seu libido. Agora, por que eu queria trazer isto? Porque temos também que falar aqui do perfil deste agressor, que muitos não gostam de ouvir, mas que também é uma vítima. Sim. Este agressor, mesmo no processo de trabalho, o que é que nós sabemos hoje? Nós sabemos hoje que há sujeitos, como disse a Kátia, que mesmo estando coberta, que não é a roupa aqui, não é? Mas é a necessidade de controlar o outro, é a necessidade de mostrar ao outro que ele tem o poder sobre ela, e até o seu próprio corpo, não é só o contrato de trabalho. Sim. É o corpo também. É o corpo também. Não é? É um sujeito que muitas vezes não controla o seu libido. Há sim comportamentos de sujeitos que não conseguem perante o sexo oposto, independentemente, por exemplo, nas violações. A questão da roupa é uma falsa questão. Sim. Que foi colocada para distorcer a visão do problema. Mas no mundo, a maior parte das mulheres que foram violadas no mundo estavam todas muito bem vestidas. Né? Agora, no mercado de trabalho, o código de vestuário não se colocou por acaso. Foi para estimular o olhar e para não despertar a libido. Né? Então, nós temos que ter, sim, cada uma, respeito pelo nosso corpo. E passa o dress code. Tem muito a ver com isto, em trazer para o mercado de trabalho esse respeito pelo corpo. Mas não é uma prática nas organizações Algumas já. esse dress code? Algumas já. Algumas já, mas... Por isso que é uma questão de sensibilização, educação, quando assinam um contrato ou celebram um contrato de trabalho, comunicar à pessoa dos regulamentos que existirem dentro da organização, é que os próprios trabalhadores não gostam muitas vezes das regras internas. Portanto, um trabalhador não gosta que se diga que não pode ir quando estiver em serviço de t-shirt ou de ténis naquele trabalho em específico. Naquele contexto. Ou que não pode pegar na camisa e cortar determinadas medidas. Sim. Ou os pés das calças não pode fazer do tipo skinny que está na moda, etc. Portanto, para o trabalhador, às vezes entende que é uma limitação do seu direito fundamental, que não é. Porquê? A subordinação que a doutora Dilma falou há bocado, disse Varela ainda por cima, tem a ver com esta hierarquia, portanto, a autoridade de colocar regras. Há regras que estão escritas, mas nem têm que estão escritas para ser cumpridas. Portanto, o facto de eu entrar num sítio, no meu local de trabalho, encontrar os meus colegas e dizer bom dia ou boa tarde, portanto, não tem que estar escrito num regulamento interno da empresa para eu dizer, tanto cumprimentar as pessoas e dizer bom dia. Mas, hoje em dia,
a forma legal de o fazer é através de regulamentos internos de organização. Não só para regular, portanto, o horário de trabalho, portanto, os regulamentos não servem só para regular os salários e promoções, portanto, serve também para regular a própria organização, portanto, o vestuário que se deve utilizar no local de trabalho. Se no local de trabalho existirem, portanto, se a pessoa, portanto, eu me lembro de um caso que dava muito nas aulas que tinha a ver com disponibilização de fardamento para as pessoas, não é? As pessoas dizem, sim, mas eu não vou comprar fardas, portanto, o empregador tem que fornecer. De facto, é verdade. Sim. Mas se a pessoa não quiser ir para casa com o fardamento, o empregador tem que disponibilizar um local para troca. Mas essas regras têm que existir. Em Cabo Verde, de facto, não há essa prática. Se for fazer um estudo... Algumas organizações já têm. Nas organizações tem um regulamento interno com essas regras de vestuário, por exemplo, neste caso. São poucas. Tem essas regras. Doutora Kátia, que trabalho é que a ICIEG tem feito no sentido de sensibilizar as pessoas e as pessoas saberem também como é que se pode prevenir contra o assédio? Ou seja, uma vítima, como é que faz uma pessoa que é assediada, que canal é que pode usar, ou que canais, como é que faz a denúncia? É assim, o ICIEG, a questão do assédio sexual, ela está incluída no nosso Plano Nacional de Igualdade de Género. Trabalhamos esse tema dentro da autonomia do corpo, juntamente com o VBG e outras problemáticas. Nós temos, foi incluído não só o assédio, mas os crimes sexuais, de uma forma geral, foram incluídos nas sessões que nós fazemos nas comunidades, nas escolas. Estamos a trabalhar desde o ano passado em várias sessões para falar não só daquilo que diz a lei, mas falar com exemplos concretos daquilo que é o assédio e principalmente os canais onde procurar ajuda, como denunciar, que muitas vezes as pessoas têm essa tendência de pensar que é somente na polícia. Mas nós temos, por exemplo, a questão do assédio moral, nós podemos, por exemplo, nós encaminhamos para a Direção-Geral do Trabalho, ou a Inspeção-Geral do Trabalho, e tem casos que nós fazemos processos, como o caso que eu disse que nós recebemos, e enviamos diretamente à Procuradoria, não é? Porque era um caso delicado que envolvia autoridades, então foi enviado diretamente para a Procuradoria. O ICIEG em si, as pessoas recorrem muito ao ICIEG para fazer a denúncia ou para fazer a queixa, e realmente nós não temos essa função, por assim dizer, de receber denúncias e queixas, mas o que nós fazemos é orientar a pessoa, muitas vezes acompanhar e falar um bocadinho daquilo que o espera, não é? Para estar preparado. Depois nós fazemos essa ponte entre a suposta vítima e a entidade que tem a competência de anotar a denúncia e dar o seguimento. Mas o que nós temos visto, temos programado esse ano também realizar um estudo de percepção, porque, como eu disse inicialmente, realmente as pessoas, como eu disse, as pessoas sentem. As pessoas sentem, mas não sabem o que é. Não sabem se aquilo é punido legalmente. Ouvimos muito isso. Ouvimos. Não é punido. Não é punido. Motivos já não bem, mas as pessoas... É punível. Sim, as pessoas, muitas pessoas... É punível, mas muitas pessoas, por incrível que pareçam, podem sentir, mas não sabem o nome legal, se aquilo é mesmo crime. Sim. Mas é como o caso do BBG. Estás a falar da situação a nível nacional, vocês têm percepção da realidade. Nós somos ilhas. Somos ilhas. Nós, por exemplo, eu já desloquei a várias ilhas para falar deste tema em concreto, dos crimes sexuais de uma forma geral, que envolve a questão de importunação sexual, da exploração sexual, que é um tema que nós não falamos, que são casos que acontecem principalmente de menores, de menores de idade. É uma situação que tem, e nós ouvimos relatos de pessoas das comunidades a falarem sobre isso, mas não sabem qual é que é o nome, mas sabem que, por exemplo, o fulano de tal recebe uma quantia X porque a filha, não é, foi prometida por um fulano de tal. Isso nós ouvimos, mas não sabem que isso é um crime que está na lei.
Então, nesses casos, nós temos que ver, voltamos outra vez à questão da base, da educação, do comportamento, de trabalhar as pessoas. As vulnerabilidades, onde é que isso acontece? Quem são essas pessoas? Então, é um trabalho que não é fácil, trabalhar comportamentos, mudança de mentalidade, é algo que já está enraizado. Esse trabalho preventivo, a prevenção pode ser feito, mas isso também, eu penso que cada empresa ou instituição deve assumir essa questão de fazer, de tratar e de falar sobre esse assunto. Dentro de cada instituição, nós devemos fazer essa atividade preventiva. Falar com os funcionários, fazer conversas abertas, levar a disso para falar um pouco sobre a questão do assédio, ou o Sr. Varela, e falar sobre isso, porque é um tema tabu. Por exemplo, a questão que o Sr. Varela falou da importunação sexual. Se formos perguntar aqui nessa sala, alguém sabe o que é isso, de importunação sexual? Como é que é isso? É um crime que é público, é semipúblico, é particular? Como é que eu faço isso? As pessoas não sabem. Então, não podemos partir do princípio que todo mundo tem acesso à mesma informação. Se eu for lá para o interior de Santiago, Santa Cruz, Tarrafal, Calheta, as pessoas não têm acesso à mesma informação que eu tenho aqui, na praia, por exemplo. Não têm essa informação. É chegar onde temos mais dificuldade, é que as pessoas também sofrem, é massificar. É falar sobre o tema, é fazer um barulho. Sim, até porque estamos aqui a falar do assédio no ambiente de trabalho, mas portanto, acontece nas ruas, nas universidades, nas escolas. Principalmente nas escolas. Que tipo de trabalho, doutora Dirce, na sua intervenção aqui, colocou tônica muito da que a questão é séria, isso tendo em conta até porque os atendimentos que conhece e que recebe leva-lhe a afirmar que a questão é séria. O trabalho preventivo, onde é que podemos pôr o foco? Eu acho que há tantos lugares onde tocar, não é? Mas eu acho que há um lugar que para mim é fundamental, porque estamos aqui a falar de violação de um direito humano. Sim. Ninguém tem o direito de o violar. E temos que dizer claramente que é tolerância zero. É tolerância zero. Começa nas primeiras relações que a criança vai tendo, na sua relação com a sua monitora, na sua relação, começar a entender que ele é um sujeito de direito e deve ser respeitado. Sim. Quando ele vai à escola em relação ao professor e o professor em relação ao aluno, vamos começar a dignificar as relações pedagógicas. Vamos começar a dignificar as relações familiares. Porque hoje nós sabemos, mesmo dentro da casa, em relação com os nossos filhos não são os nossos objetos. Sim. São pessoas humanas com direito. Então, temos que começar a massificar a autoestima enquanto humano. Em que quando o sujeito vai para o mercado de trabalho com a consciência de que eu tenho direitos e que ninguém tem os direitos de os tirar, de os humilhar, de os sacrificar, de me colocar no cerco. E para que não caia na vitimização. Sim. E essa mudança de comportamento, que a Cata está a dizer, que leva gerações, muitas vezes leva gerações, mas ela deve começar desde muito cedo. E nós já começamos em Cabo Verde, por exemplo, hoje. Há crianças hoje que se conhecem os seus direitos desde menino, não é? E sabem que devem, não é? Falamos muito, temos a cartilha dos direitos humanos. Eu acho que começar pelos direitos humanos. O direito humano ter a percepção de que eu tenho os direitos que são invioláveis em qualquer que seja o contexto, mesmo numa relação de poder, mesmo numa relação de contrato social, como é o contrato do trabalho, onde eu tenho claro quais são as minhas obrigações também. Isso passa também por trabalhar as fragilidades. As fragilidades. As diversas fragilidades. Mas há uma coisa que é importante. Nós temos que sair daqui hoje deixando uma mensagem clara de tolerância zero. E as organizações devem assumir isto. Assumir isto como uma característica interna das organizações.
de que é tolerância zero ao assédio moral, é tolerância zero ao assédio sexual, em conversas, em e-mails, em relações, em ditos lapsos. Há tolerância zero. E imprimir a ética, temos que falar mais da ética. Temos que falar mais da ética. Se queremos prevenir alguma coisa, temos que começar a dar maior valor ao comportamento ético nas organizações. O problema vai ser, sabem, nós em Cabo Verde temos o hábito de agir muito tardiamente, né? As coisas. Portanto, este é um assunto que se calhar mais dia ou menos dia vai estar na ordem do dia e vai ter que ser resolvido. Portanto, a forma de resolver em Cabo Verde, portanto, em vez de ser dessa forma, educacional, desde criança, etc., vai ser da seguinte forma. Portanto, é a nossa tendência. Portanto, aconteceu com a lei do VBG. Portanto, em vez de nós trabalharmos o VBG não só na reação, mas na prevenção, portanto, de forma a correr contra o tempo, portanto, só estipulou-se pena de prisão e passou a ser crime público e aumentou-se as penas. Sim. Daqui a uns tempos vamos ter o mesmo. Portanto, quanto ao assédio moral e ao assédio sexual no trabalho, vamos ver uma possivelmente aprovação de aumento de penas, não é? E talvez retirar, portanto, a opção que o Código Penal estabelece, prisão ou multa, retiramos a multa e fica somente pena de prisão. Portanto, é a tendência que temos seguido com esses grandes flagelos sociais, portanto, desde crimes sexuais. Portanto, basta vermos que, apesar de ter aumentado a penalização, não diminuiu. Temos reincidências. Não diminuiu os crimes sexuais e violência baseada no género. E há, de facto, grande taxa de reincidência. Portanto, isso significa não se trabalha a causa. Significa que só a reação não serve. A reação deve existir quando tem que existir, mas não deve ser. Acham que essa justificação de que há um peso, a cultura, o peso cultural, também tem que ser trabalhado. É preciso ser trabalhado. O peso cultural aqui existe. Influencia o comportamento, tem que ser trabalhado, não é? É normal, em Cabo Verde é normal estar numa festa de trabalho, um colega mandar umas simpatias via mensagem, fotografias ao outro colega, ou o chefe ao subordinado, ou o subordinado ao chefe que tem alguma intimidade, etc. Portanto, entende-se que é normal. Desde que não cause em mim que receba algum desconforto. Sim. Porque se causa desconforto, se eu estou a receber, se me causa desconforto, já não é normal. Já não é normal. Mas nós achamos normal. Quem vê? Sim. Até incentivamos. Não é? Sim. Portanto, é ali que tem que ser trabalhado e não somente na reação. A reação tem que existir. A reação, eu falo isso por causa da questão do crime de VBG. Nós temos vítimas que são reincidentes e temos agressores que são reincidentes, porque não se trabalha a real causa da violência. Não é só aplicar a lei, tem que se trabalhar o sujeito. Como um sujeito único, com características específicas, tem que se trabalhar tanto a vítima como o agressor. Porque nós vamos ter, o mesmo agressor pode ter várias vítimas. Sim. E a vítima vai reproduzir o comportamento em outras relações e vai tornar vítima. Então é preciso trabalhar a raiz da questão. Não é só aplicar a lei. Porque se fosse assim, nós não teríamos quase que nenhum crime. Porque as pessoas iam ser penalizadas. A doutora Cláudia falou aqui das denúncias que vocês têm conhecimento, que chegaram ao Ministério Público, que são denúncias que vieram de todo o país, de todas as ilhas, ou é mais da cidade da Praia? Já recebemos, este caso em concreto foi da cidade da Praia. E nós encaminhamos a queixosa, que ela fez uma boa exposição, nós fizemos uma nota e remetemos ao Ministério Público porque consideramos que era mais aconselhável no caso concreto por causa da relação da vítima com Está a falar de um caso que chegou. Mas estou a dizer dos números que chegaram ao Ministério Público, por exemplo, nos últimos anos, qual é que é? Nos últimos anos, nós temos dados, nos últimos 8, 10 anos, foram, só do assédio sexual, foram 29 casos que deram entrada na Procuradoria
e desses 29, penso que 2 é que foram acusados, mas não teve pena, por, lá mais uma vez, falta de prova, e o resto foi arquivado. Com o passar do tempo já foi arquivado, mas os dados são... Eu acho que os dados não retratam aquilo que é a realidade. De longe. Só para fechar, antes de passar aqui, a doutora Dirce deixou aqui um dado preocupante de que as pessoas procuram ajuda. Portanto, temos trabalhadores cada vez mais dando sinais de doença mental, depressão, ansiedade, porque não recebem os cuidados devidos no espaço laboral. Essa preocupação também vai do encontro ao ICIEG. O que é que mensagem, o que é que a doutora Cátia deixaria aqui como compromisso da ICIEG nos próximos tempos? Para tratar da questão do assédio, principalmente do assédio sexual, como eu disse, é um tema que está vinculado no nosso plano, né, no nosso plano de trabalho, e nós temos estado a fazer o papel da prevenção. E é o que o ICIEG tem estado a fazer nessa área. Tanto no assédio moral, é uma área que ainda nós não temos muita intervenção. O assédio sexual já é ao contrário, porque fazia parte da lei VBG, então é uma área que nós temos muito mais ação e mais intervenção. Mas nós recebemos pessoas também no ICIEG que procuram informações em relação ao como agir. Por exemplo, já recebemos, são secretárias, por exemplo, o chefe tipo rasga o documento à frente, que não sabe fazer uma carta, não sabe fazer, não é? Procurando orientações de onde é que deve ir. Nós costumamos encaminhar esses casos para a Direção-Geral do Trabalho, que faz parte também da nossa tutela. Tem articulação? Sim, tem articulação. Com a Inspeção-Geral? Com a Inspeção, nós costumamos fazer este encaminhamento, porque não faz muito parte da alçada daquilo que é a competência do ICIEG, mas nós sempre procuramos encaminhar a vítima para o local onde ela poderá ter uma maior orientação. Mas este caso é apenas um exemplo, né, da questão de atirar objetos, de rasgar papel e chamar a pessoa de nomes, não presta. Então são casos que nós temos tido. São casos concretos de assédio que são relatados no ICIEG. Sim. Não só no ICIEG, quando vamos, por exemplo, às empresas para falar de outros temas, esse tema sempre é trazido vem à tona. Já estamos com 10 minutos, já quase no fim. Como é que fecharíamos este debate? Eu acho que nós devemos aproveitar este momento para dizer às pessoas em casa que estão a passar neste momento por estas situações. Primeiro, que elas não estão sozinhas. Sim. Eu acho que nós precisamos de grupos de apoio. Se as organizações, dentro das organizações, não há espaços seguros, tem que haver. Aí o Departamento de Recursos Humanos tem um papel fundamental. Sim. Há que haver espaços seguros para as pessoas falarem. Porque normalmente dentro das organizações, dificilmente as vítimas recorrem primeiro ao Departamento de Recursos Humanos. Parece que não há essa confiança. Sabes porque as nossas organizações ainda são muito injustas. Há um grande sentimento de injustiça dentro das organizações e de falta de confiança. E essa confiança é mútua. Há uma sensação de que a pessoa se sente isolada, sozinha. E daí vem todas as consequências psicológicas deste transtorno, deste peso. Essas pessoas não estão sozinhas. É importante. Aqui também seria importante realçar o papel da própria Comissão dos Direitos Humanos e do provedor de justiça para as denúncias. São canais onde as pessoas podem ir. Sim, nós precisamos denunciar. As pessoas estão reféns. Eu acho que há um certo desorientamento em saber para onde ir. Também. Existem. Eu acho que a Cátia aqui acabou de dizer, isso é uma desses lugares que podem dar essas orientações. Mesmo não sendo da sua alçada fazer isso, mas podem orientar, olha, a essa organização, a esta organização. Mas mandar uma mensagem também de solidariedade, porque ela é muito solitária, esta situação. Chega um momento que não falem nem com os maridos, não partilhem com os maridos,
não partilham com os familiares e ficam a viver e a conviver com um clima de humilhação, de desrespeito, porque têm que... É muito triste isso, porque precisam daquele lugar. E, infelizmente, muitas vezes não conseguem apoio nem nos colegas de trabalho. E esse isolamento leva a uma depressão terrível. A ansiedade, o aumento da ansiedade. Então, nós temos é que levar essa mensagem, mas também alertar para as lideranças tóxicas que nós temos. Não é? Para que as pessoas possam sentir apoio, peça apoio, procura um profissional. Quando for pode procurar o Salvador. O Salvador é muito caro, então é melhor procurar um psicólogo que é mais barato. Fica mais barato ir num psicólogo do que no Salvador. Um advogado. Mas procura ajuda antes que seja tarde. Antes que seja tarde. E realmente a doença possa tomar conta da sua vida crónica. E que torne-se, não fique refém desta situação. Salvador, temos 4 minutos para nós preferimos sempre que, por exemplo, os casos de assédio sexual no trabalho e assédio moral no trabalho eu preferiria que ficassem longe dos advogados e dos tribunais, portanto, ou seja, que fossem resolvidos ou que não existissem. Portanto, fossem resolvidos antes. Portanto, se a prevenção falhar, a parte educacional falhar e a parte extrajudicial, estamos a falar do papel do ICEG, da Inspeção Geral do Trabalho, que tem uma linha de denúncia telefónica de denúncia. Se estas extrajudiciais falharem e tivermos que ir para meios judiciais de resolução de litígio entre um trabalhador e o seu superior, ou entre trabalhadores, portanto, colegas, também essas entidades têm que estar sensibilizadas em como resolver, porque resolver, se calhar, um caso de VBG, resolver um caso de agressão sexual de menor, também será diferente de resolver um caso de assédio moral ou assédio sexual no trabalho. Por isso é que também a própria forma de resolver essa questão, mesmo a nível judicial, teria que ser diferente. Sim. Em Cabo Verde teria que ser diferente. Por quê? Porque não conseguimos, nós temos leis, portanto, o que disse logo no início, nós temos leis bonitas, temos leis bem escritas, como dizia um professor meu, não há nada que ainda não foi inventado, portanto, nós podemos melhorar. Portanto, as leis já estão todas criadas. Portanto, nós vamos em Portugal, podemos encontrar uma lei semelhante ou que adapta a Cabo Verde, ou vamos ao Brasil e pegamos numa lei, se calhar brasileira, que adapta melhor a nossa realidade. Mas temos que trabalhar também as soluções jurídicas cá, adaptadas à própria realidade da situação em que esses atos são praticados. Portanto, estou a falar do assédio moral, tanto como o assédio sexual no trabalho. Porquê? Porque também o aplicador terá essa dificuldade. Se ao aplicador nós damos esse texto e não damos mais nada, também terá dificuldade em ter uma boa solução, portanto, do caso de assédio sexual ou assédio moral no trabalho. Por isso, portanto, nós, de facto, eu não acredito que um juiz ou um advogado gosta de ter muitos processos nos tribunais. Portanto, não é questão financeira, portanto, eu estava a brincar, mas também acredito que um juiz não gosta de ter muitos processos nos tribunais, mas sim aqueles que são necessários estarem lá. Que lá é que terão que ser resolvidos, mas para serem bem resolvidos, tem que ter boas leis, mas também tem que ter bons procedimentos, boa formação para os aplicar. Está bem, já chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço as vossas contribuições e as vossas presenças aqui e contamos tê-los mais uma vez. Portanto, é tudo o tema assédio moral e sexual. Ficaram aqui alguns subsídios, algumas recomendações, conselhos às vítimas para terem coragem de partilhar, de denunciar
portanto, com melhores soluções jurídicas, como disse aqui o Dr. Salvador, um trabalho educacional e preventivo muito forte. Portanto, vamos quebrar o tabu do que é o assédio moral e sexual aqui em Cabo Verde. E é tudo, eu conto estar consigo daqui a 15 dias. Continuação de uma muito boa noite.